E aí, Nava Colorist aqui, e hoje eu trago um videoclipe que eu colori lá em 2023 na Índia. Foi uma atriz indiana, atriz barra cantora indiana, muito famosa, muito popular por lá. E a gente coloriu junto esse clipe. Ela estava na sala comigo, dando as instruções, e o foco dele, a princípio eu tinha tido uma conversa com o diretor de fotografia, e ele tinha me passado instruções para fazer algo mais cinemático, porém, ela, sendo uma atriz, né, elas sempre estão muito preocupadas com a aparência, com o aspecto da pele, coisas do tipo. Então a gente acabou focando mais nisso. Eu vou abrir o videoclipe aqui no YouTube. E como você pode ver, a ideia foi acabou mudando e acabou se tornando algo mais pop, onde valorizasse ela, né, a beleza dela, a pele dela. É normal de atriz, ainda mais quando a atriz dirige, e era a primeira direção dela. Então acho que a gente chegou no resultado muito satisfatório, levando em conta o princípio, né, que era deixar ela bonita, deixar a pele dela linda. Então o conceito foi basicamente esse. Acho que a gente atingiu um resultado muito legal. Eu vou criar um look um pouco diferente, porque eu não tenho mais o projeto aqui. Eu colori quando eu tava lá na Índia, então ficou no estúdio. Mas é isso. E pra quem tem curiosidade de ver o videoclipe, Disha Patani, que quero ficar. Eu não sei o que significa isso, mas é hindi, certo? Aqui o Instagram dela. Agora voltando aqui pro Resolve, eu separei algumas cenas. São muitas cenas, eu não vou conseguir trabalhar em todas. Acho que eu vou selecionar uma ou talvez duas. Eu acho que essa aqui tá bem legal. Eu já tenho minha Node Tree montada aqui. E não se assuste, essa Node Tree ela não é muito grande, ela tem 21 nodes. E quando a gente tem uma Node Tree, eu gosto de trabalhar com Node Tree padrão. Então, por exemplo, você vai ver aqui que todos os meus clipes têm a mesma Node Tree, que é uma questão de organização. Não necessariamente eu vou usar todos os nodes em todos os clipes. Então não se assuste, use nodes sem dó. Não se assuste. Essa é a melhor forma de trabalhar, certo? Cada colorista tem uma Node Tree que lhe agrada mais. Dependendo do projeto, você vai usar estruturas diferentes. Mas tem uma Node Tree padrão, é muito bom, muito útil. Então eu acho que esse take aqui tá bem legal. Vamos só selecionar um frame chave. Então vamos iniciar. O que eu gosto de fazer a princípio é mostrar meu gerenciamento de cores, DaVinci RGB. Eu fiz esse projeto em Aces, se eu não me engano. Mas ultimamente eu estou usando apenas DaVinci RGB. Eu setei aqui para ARRI, como ele foi gravado numa ARRI. E vamos lá. Eu vou começar usando o LUT padrão da ARRI para Rec 709. Eu vou ir em Grab Still. Pronto, minha Still está aqui. Eu vou dar um Play Still. Eu gosto de deixar ela na tela aqui para eu comparar o Rec 709 com a cor que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou usar o LUT da ARRI, eu vou tentar alguma outra coisa. Por exemplo, eu tenho esses LUTs da Raven Grade ARRI, que são mais fílmicos, né? Emulam filme, são Print Film Emulations. E aqui, olha, eu acho que a gente já chega num lugar bem mais interessante que usando o LUT padrão da ARRI. Eu gostei muito desse aqui. Esse também tá interessante. Esse tá um pouquinho super exposto, mas é bem interessante. Então vou jogar ele aqui e pronto. Deixa eu renomear por questões de organização. LUT. E acho que a gente tem um ponto de partida bem interessante. Certo, agora o primeiro passo é ajeitar a exposição. Eu vou abrir aqui o nosso Scopes. Eu vou em HDR e em Global. Estou usando o painel, então eu não vou ficar indo com o mouse até lá, certo? Como você pode ver anteriormente, os highlights estão muito altos. Não está estourado, porque a gente tem muita informação com uma ARRI, certo? Então nenhuma área está estourada. Nenhuma área cruzou esse ponto. Então a gente consegue recuperar todas as informações tranquilamente. Eu vou baixar um pouquinho o Global. Já é suficiente. E por que eu estou usando o HDR Color Wheels? Porque eu já indiquei para o DaVinci que eu estou trabalhando com a ARRI, certo? Então algumas ferramentas do software, elas interpretam o que a gente disse para ela. No caso, eu disse que a gente está trabalhando com imagem de ARRI. Se você não fizer isso no seu gerenciamento de cores, você pode fazer isso aqui, manualmente, para cada node. Certo? É só setar a câmera que está usando. Eu vou fazer algum ajuste de contraste. Pivô. E pronto. Vamos tirar um pouquinho de shadow. Aqui.
e Highlights. Ok, acho que a gente já tá com um resultado mais interessante. Certo, agora vamos fazer o balanço de branco. Eu vou vir em HDR e utilizar o meu Vector Scope. Usando o Vector Scope, teoricamente a imagem vai estar balanceada quando o nosso scope estiver centralizado. Por exemplo, aqui em Global eu vou puxar para o amarelo e você vai ver que aqui no Vector Scope ele vai ir para o amarelo. Se eu puxar para o azul, ele vai ir para o outro lado. Para o verde, para o magenta, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que centralizar isso aqui. Quando eu centralizar, ele vai estar balanceado. Claro que você tem que levar em conta que tipo de luz foi utilizada e muitos outros aspectos. Então não leve isso ao pé da letra. Mas nesse caso que a gente pode observar, a imagem está mais para o amarelo. Então eu vou vir simplesmente aqui em Global e simplesmente jogar o nosso scope um pouquinho mais para o centro. Você vai notar que ele perde saturação também. Quanto mais afastado das bordas, menos saturação. Então quanto mais centralizado, menos saturação ele vai ter. Para compensar isso, é só a gente usar o botão de saturação. Pode ser esse aqui, da Primaries. E pronto, recuperamos saturação. Eu vou usar um pouco de Color Boost. E eu vou vir aqui em HDR e aumentar a saturação aqui, que vai funcionar um pouquinho diferente. Bem legal. Agora, em contraste. Eu quero diminuir um pouquinho o contraste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui simplesmente. Certo? Só que é muito. Mexer aqui no pivô um pouquinho, para deixar em 480. Só que eu não quero que ele afete, eu vou diminuir mais. Tá vendo que ele está afetando a minha saturação, certo? Eu não quero isso. Então, eu vou vir simplesmente aqui, Composite Mode, e mudar para Luminosity. Agora ele não vai afetar a nossa saturação. Bem suave, tá? 900, eu acho que tá legal já, só deixar ela um pouquinho mais pop. Acho que dá pra gente voltar no nosso Color Balance e jogar um azul, um pouquinho de azul, mais magenta. Então a gente saiu disso aqui para isso. Acho que já está num resultado bem interessante. Ainda tem algumas melhorias, eu vou voltar aqui e em Primaries. Lift eu aumentei um pouco e Gain eu diminui um pouquinho, certo? É basicamente isso. Esse contraste eu acho que está muito forte, dá para deixar bem, um ajuste bem suave. E aqui eu também quero diminuir o mid-tone para deixar a pele mais suave. Deixa eu deixar a tela grande. E pronto, bem pouquinho. Aí. Acho que a gente já tem uma imagem mais interessante. Certo. Deixa eu lembrar o LUT que eu utilizei. Ok. E aqui eu acho que dá pra gente fazer, talvez brincar com glow um pouquinho. É sempre um efeito bacana de usar. Glow. Aqui o glow você pode usar em soft light. Não é nada novo. É uma técnica muito usada para dar um... O glow ele é muito útil também para deixar a pele mais suave. Como você pode ver, ó, a pele fica bem mais suave. Se você exagerar aqui em spread, ele pode ficar com aquele aspecto mais sonho, sabe? E às vezes alguns clientes não gostam. Outros gostam, outros não gostam. Então você tem que ir aos poucos conhecendo seus clientes. Vou tirar a saturação, porque eu não quero que impacte tanto a saturação. E pronto, eu acho que a gente está chegando num resultado bem interessante. Certo, eu vou nomear aqui Glow. Você pode testar o Glow antes ou depois do LUT. Eu vou deixar depois. E a gente pode experimentar mais alguns LUTs. Existem LUTs, por exemplo, aqui na Arri. No próprio site da Arri você vai encontrar esses LUTs. Eles são LUTs criativos, sem conversão para Hexad 09. O que isso significa? Deixa eu ativar aqui. Desativar todos os nodes.
significa que ele não vai estar mesclado com um LUT de conversão para REC 709. Ou seja, sua imagem não vai ficar assim, ela vai ficar flat. Você precisa utilizar esse tipo de LUT junto a um segundo LUT, um LUT de conversão para REC 709. Pode ser o padrão da ARRI ou pode ser esse que a gente está usando no caso, certo? Então vamos lá, vou ativar tudo de novo e pronto. Você vê que interessante, vários LUTs aqui, ó. De todos os LUTs gratuitos no site da ARRI. Muitas vezes você não precisa gastar seu dinheiro comprando diversos LUTs diferentes e já consegue chegar num resultado bem legal. Deixa eu abrir aqui. E pronto, temos diversas opções de LUT. Eu gostei muito desse, então eu vou aplicar ele. Outra técnica que a gente pode usar, a mesma que foi usada no contraste na realidade. Eu gosto desse LUT, mas eu acho o contraste dele excessivo. Então vamos lá. Botão direito, Composite Mode. E aqui você vai para Color. O que isso faz? Ele vai utilizar apenas a cor do LUT e não usar o contraste. Ok, eu acho que tá legal, mas eu acho que um pouquinho do contraste dele era bacana. Então o que eu vou fazer? Segurando o Alt, eu vou copiar esse LUT e mudar para contraste. Eu vou vir em Composite Mode e ao invés de Color eu vou selecionar Luminosity. É a mesma coisa que se eu tivesse usado ele normal, só que aí o que eu posso fazer aqui, eu posso alterar os parâmetros individuais. Eu posso alterar só o contraste ou só a cor. Se eu quiser diminuir um pouquinho essa cor, eu posso fazer isso. No caso eu quero metade do contraste, porque eu acho que aqui é muito intenso, certo? É interessante, eu gosto, mas eu acho que a gente pode diminuir para metade. Pronto. E temos um look super interessante. Eu acho que a pele pode ser um pouco trabalhada. Talvez criar alguma máscara e coisas do tipo. Não necessariamente máscara, nem qualifier, nada muito complexo. Quando tá trabalhando num videoclipe com quase 200 cenas, eu evitaria qualifiers. Máscaras muitas vezes é necessário, tá? Não tem como fugir. Mas qualifiers eu acho que dá pra gente... Tem alguns highlights nessa imagem que eu acho que podem ser melhorados também. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse Adjust e eu vou abrir HDR e Lights. Deixa eu ativar o Highlight, que é esse botãozinho aqui, para a gente ver a área selecionada. Aqui, certo? Nosso Highlight está selecionando essa área. Eu acho que talvez seja o Highlight mais adequado. Cadê? Aqui. O Highlight aqui. Por exemplo, tem algumas partes. Essa parte aqui eu achei que está muito super exposta. Então vamos diminuir o nosso Highlight. Ok? Aqui, exposição. Opa, só bem pouco. Menos 9. E dá para diminuir o Light também. Só para a gente recuperar um pouquinho da pele dela. Eu acho que nosso Node não está sendo muito... Esse Node aqui dá para diminuir ele pela metade. Eu vou vir aqui em Key e diminuir ele pela metade. Use bastante essa opção para você trabalhar na opacidade. Às vezes um efeito não está funcionando legal. Ao invés de você vir e ajustar por aqui manualmente, você pode simplesmente reduzir um pouquinho a opacidade dele e vai funcionar. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu não estou muito satisfeito com o preto do cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em Log e abaixar um pouquinho. Vamos ver se vai resolver. Tá vendo? Já resolve bem. E já vem um vermelhinho também. Pronto. Eu já acho que resolveu bem essa questão dos pretos. Olha como cada ajuste faz uma diferença grande para a imagem final. Vou dar um play. Eu acho que é isso. Temos um look bem interessante. Log, REC 709 e cor. Se você gostou de algum take desse projeto que eu não trabalhei, que eu não mostrei aqui, me diz que eu trago eles também. Eu tenho alguns outros projetos lá no meu Instagram. Dá uma olhada, se você gostou de algum e quer que eu traga aqui no YouTube, mostrando como eu criei o look, é só me chamar por lá, certo? E não esquece de seguir lá no Instagram, e segue aqui no YouTube também, e dá o gostei, sei lá.